Bora lá começar mais um Trocando Ideias, mas antes disso, eu tô aqui com o meu celular, tô vendo o Instagram aqui, pastor. Sério? O senhor gasta um tempinho no Instagram também, às vezes, vezes. não é? E o pessoal de casa, tenho certeza também, vive com o celular na mão, olhando coisa no Instagram. E eu quero recomendar você de casa, aí, meu irmão, minha irmã, para conhecer o Instagram do Arival e do pastor Hernandes, @ArivalDiasCasemiro, @HernandesDiasLopes. Eu tô olhando aqui, olha só. Mensagens curtas de motivação, trechos da Bíblia, cortes das pregações, Isso. novidades, olha só, tem lançamento aqui do pastor Arival, então não perca tempo. Siga esses homens de Deus, seja edificado e edifique também pessoas próximas a você. Você pode compartilhar com um amigo seu que não conhece a Cristo e olha só, esse material está todo aqui disponível para você. @ArivalDiasCasemiro, @HernandesDiasLopes. É isso. Obrigado pela merchandise aí, velho. É um prazer. Trocando ideias no ar, o nosso programa de perguntas e respostas com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós vamos para a primeira pergunta do programa de hoje, que veio da Euseni Souza. Pastor Hernandes e Tiago, como vão? Muito obrigado pela consideração, nós vamos bem. Lendo o livro de Gálatas, no versículo 5, 20... Capítulo 5, versículo... está escrito errado aqui. Capítulo 5, verso 20, o apóstolo Paulo cita até mesmo a discórdia como obra da carne e diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está falando de salvação, pastor Hernandes? Essa pessoa não estaria salva? Obrigado, essa é a participação de Euseni. Bom, Tiago, eu acho que é preciso compreender o conjunto da obra. Paulo está aqui em Gálatas 5 contrastando as obras da carne no plural com o fruto do Espírito. Veja que não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. De tal maneira que não é possível ter um gomo do fruto e não ter o outro. Então, qual que é o fruto do Espírito aqui no texto? Versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é possível ter um sem ter o outro, porque é um fruto só. Agora, as obras da carne estão no plural. Então, quais são essas obras? Então, vamos parar para pensar aqui comigo. As primeiras três obras da carne são prostituição, impureza e lascívia, todas três ligadas à questão do sexo. Depois você tem duas obras que estão ligadas à religiosidade, que é idolatria e feitiçaria. Depois você tem lá no final, duas obras que estão ligadas ao controle de comida e bebida, bebedice e glutonaria. Todas as outras têm a ver com relacionamento. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, você percebe que tem pecados relacionados a sexo, pecados relacionados à religião, pecados relacionados ao controle de comida e bebida e pecados relacionados a relacionamentos. Isso é um conjunto. O que ele está definindo é o que ele diz aqui. E coisas semelhantes a estas, ou seja, Paulo não terminou a lista. Não são só essas aqui que são obras da carne, não. Tem outras, que ele não tem tempo para nominar. Então, o que ele vai dizer? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Uma coisa é um fato acontecer, outra coisa é você praticar. O que é prática? Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado não conhece a Deus, nunca viu a Deus. Mas todos pecaram. Um cristão peca, mas um cristão não anda na prática do pecado. O que é prática do pecado? É aquilo que eu faço todo dia, normalmente. Eu levanto todo dia, tomo banho todo dia, come todo dia, bebe uma água todo dia, descansa todo dia. Isso é prática. Então, o pecado na vida de um cristão é um acidente, não é uma prática.
Então, se a pessoa pratica isso aqui, é o dia a dia dela, ela é cheia de confusão, faz confusão, todo discórdia, onde ela chega, transtorna o ambiente. O que ela está dando prova? Que foi regenerada. Não é regenerada. Uma pessoa que ela vive uma vida promíscua, os 3 pecados do sexo. Uma pessoa que vive rendida à idolatria ou à feitiçaria. Uma pessoa que é glutona e beberrona, vive embriagada. Uma pessoa que vive criando confusão. Onde passa, se a prática da vida dela, está dizendo uma coisa, nunca foi regenerada. Se ela não foi regenerada, ela não é do reino de Deus. Acho que é isso que você está querendo dizer. Perfeito. Pastor, nós temos aqui um tema um pouco delicado. É uma participação enviada pela Jennifer Alves. Pastor, eu sou casada e descobri uma traição do meu esposo há alguns meses. Eu o perdoei, mas ele não para de dar motivos para desconfiança. O que fazer? Porque eu não estou em paz. Qualquer coisa é motivo para brigarmos e acabo jogando na cara dele esses erros. Bom, então é preciso ver algumas coisas aqui. É triste que haja essa questão. Se ele pediu perdão e ela perdoou, não deva mais jogar na cara, porque não houve então perdão. Agora, se ela está desconfiada, a pergunta é, ela está desconfiada porque ela não perdoou, isso não está bem resolvido no coração dela, o que ela quer dizer, ele não me dá motivos? Ele continua a prática da traição? Ele não deixa, presta de novo o seu telefone, ela não tem acesso ao telefone dele, do computador dele, ele fica apagando as coisas, fica falando escondido pelos cantos da casa com a pessoa. Então, é preciso fazer esse levantamento, porque de repente a pessoa está perturbada, porque não está resolvido o problema do perdão. Agora, se ele cometeu um deslize, continua cometendo deslize, ela precisa tomar uma decisão mais radical. É um confronto. Se não houve arrependimento e mudança, essa mulher não tem a obrigação de ficar presa ao jugo conjugal. Ele está dando motivos para ela para um divórcio. Porque o divórcio não é a vontade de Deus. Deus não instituiu o divórcio. Deus instituiu o casamento. Mas, por causa da dureza do coração, Deus permite o divórcio. Dureza de coração é a pessoa que não é capaz de perdoar. Agora, eu só perdoo também se uma pessoa está arrependida. Ela vai perdoar e o cara continua na prática do erro. Ele não deu motivo para ela ter confiança nele. Então, é preciso saber aí o que está acontecendo. Se esse marido foi infiel, continua sendo infiel, a mulher precisa confrontá-lo mais firmemente. Se ele quer continuar nessa prática, cabe a ela, então, tomar a decisão de não concordar com isso e divorciar-se dele. Agora, se essa desconfiança é dela, ela está insegura e ela fica jogando na cara dele, jogar na cara não é ato de perdão. Ela não vai resolver o problema assim. Se ela tem um fato concreto, toque no assunto concreto. Direto ao ponto. Prove, então. Se ela perdoou e está jogando na cara, não houve perdão ainda. E aí a situação está mal resolvida. Isso vai adoecer todo mundo na família. É preciso tratar do assunto com transparência, com seriedade, à luz das Escrituras, e eu tenho certeza que se houver disposição de ambos, Deus pode restaurar esse casamento e restaurar essa família. Reverendo Hernandes, vamos para mais uma pergunta? Vamos embora. Pergunta do Danilo: como conciliar os decretos de Deus com a oração? Se Deus já sabe de todas as coisas antecipadamente, por que orar? Essa é uma das perguntas clássicas, que parece ser uma pergunta de algibeira e até uma pergunta de um paradoxo. Porque as duas coisas são verdade. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, e a oração, ela é necessária. A grande pergunta é, por que orar então? É porque Deus, sendo soberano,
e conhecendo todas as coisas, determinou que ele vai agir em resposta às orações. Nada tendes, porque nada pedis. A ideia de que se eu oro nada acontece não é bíblica. Deus muda pessoas, Deus muda circunstâncias, Deus muda sentimentos em resposta à oração. Deus reverte situação humanamente impossível em resposta à oração. Aliás, Jesus Cristo chegou a dizer, se você tiver fé e pedir e ordenar a oração, tiver fé, você manda esse monte sair daqui e vir para cá. E assim acontecerá. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Vai ter um monte mesmo que vai sair? Não. Você está usando uma figura de linguagem. O que é um monte? Você não transporta um monte. Isso é uma coisa o quê? Impossível. Mas se você orar com fé, o que é impossível vai acontecer. Vai acontecer. Humanamente impossível, vai acontecer. Então, Deus já sabe, glória a Deus, porque Ele é onisciente, senão Ele não seria Deus. Agora, esse Deus que é onisciente, diz na sua palavra que Ele vai agir em resposta à oração. Então, as duas coisas não estão em conflito, as duas coisas caminham juntas. É isso. É isso. Eu tenho mais uma perguntinha para o senhor. Pois não, Tiago. Como é que vai a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Ô, Tiago, a Igreja de Pinheiros, louvado seja Deus, é uma igreja que tem contado com a bênção do Eterno. Nós vemos dia após dia sinais do favor de Deus. Temos recebido pessoas semana após semana. É claro que a igreja tem grandes desafios. Agora é a construção da tenda para 1.500 pessoas. Em breve, se Deus quiser, a construção do templo. Um prédio de 16 andares, que vai ter toda a estrutura, não só para a igreja, mas para uma escola, para abençoar a cidade de São Paulo. E nós temos desafios enormes, né, de buscar recursos para isso. Como nós cremos que quando você faz a obra de Deus, dentro do propósito de Deus, não faltará os recursos de Deus, nós cremos que Deus há de nos dar, né? Mas a Igreja de Pinheiros é uma igreja para você conhecer, você que mora em São Paulo. E estamos lá na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, à sua disposição. Domingo nós temos culto às 8, escola dominical 9h30, culto às 11, às 17 e às 19 horas. Toda segunda é o Conexão com Deus, às 20 horas, você não pode perder. Terça-feira tem um trabalho maravilhoso com as mulheres, Mulher e Esperança. E quarta-feira um culto também às 20 horas, uma grande bênção de pregação do Evangelho. Então, estamos lá, portas abertas. E se você mora fora de São Paulo, acompanhe toda a programação pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP-TV. Vale a pena conferir. É com você, Tiago. Então nós esperamos você na Igreja de Pinheiros e esperamos você de volta aqui no Trocando Ideias no próximo programa. Se você está aqui na IPP-TV, continue com a gente, tem programação boa vindo pela frente, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Um abração.